Olá, sou Sabrina Laurentino, sou designer de interiores e sou artesã. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa caixa que você pode estar fazendo para sua amiga que está indo morar sozinha ou que casou, ou para você mesmo, para guardar suas coisas da cozinha. Os materiais que você vai precisar para fazer em casa são uma caixa de madeira, os tecidos de docinho e o composê, que são lançamentos da Círculo, tinta PVA bege, cola branca, passamanaria, verniz spray fosco, lixa para madeira número 220, um rolinho para pintura, 2 pincéis, um para tinta e outro para cola, lápis ou lapiseira, uma tesoura, fita métrica e meia pérolas. Então, para a gente começar, a gente vai pintar com o pincel toda a extensão da caixa, cuidando sempre para completar bem os cantinhos. Por isso que eu gosto de usar o pincel nessa primeira parte, que a gente consegue chegar bem em todos os cantinhos sem deixar nenhuma parte sem a tinta. Então a gente vai fazer isso até completar toda a caixa, a tampa e a parte de baixo. Pode ser uma camada bem fina e não tem problema de ficar marcas, porque depois a gente vai lixar e passar mais algumas demãos. Então, depois que a gente pintou toda a caixa e a tampa, a gente vai esperar secar. Isso a gente pode usar o secador ou o soprador para adiantar esse passo. E depois de tudo seco, a gente vai usar a nossa lixa. A gente pode cortar só um pedaço dela. E a gente vai lixar toda a extensão. Tanto a parte de cima, quanto dentro. E a parte de fora também, cuidando sempre com esses cantinhos, para deixar eles bem uniformes. Depois de toda a peça bem lisinha, a gente vai começar a passar as outras demãos. Que aí a gente vai usar o rolinho. E na parte de dentro, eu gosto, uma dica é pintar os cantinhos primeiro com pincel e depois vir com o rolinho. Isso a gente tira o excesso do pó que ficou da lixa e depois a gente vai vir com a tinta. Aí a gente completa esses cantinhos primeiro. Eu vou demonstrar aqui. E depois a gente vem com o rolinho. Com o rolinho ele consegue ficar mais uniforme. E isso evita essas manchas de pincel, essas marcas. Aí a gente vai fazer isso novamente em toda a caixa, em toda a tampa, intercalando com as secagens. Vai ser necessário mais ou menos umas 3 ou 4 demãos, até ficar bem uniforme. Então, depois de todas essas demãos passadas e secas, ela tem que ficar assim, dessa forma, bem uniforme. E aí a gente vai fazer a marcação para a gente colar o nosso tecido. Aqui eu marquei 3,5 cm da parte de cima, para não ficar prendendo quando a gente for colocar a nossa tampa. Então eu fiz aqui uma marcação de 3,5. E aqui embaixo com 1,5. E a gente pode, com o auxílio de uma régua, passar esse risco. Essa vai ser a nossa guia pra gente colar o tecido.
Então, essa parte ficou com exatamente 10 centímetros. Aí a gente vai na nossa placa de corte e corta essa faixa do tecido de composê com 10 centímetros. Aqui eu já comecei a colagem para deixar essa parte pronta para vocês verem como eu gosto de fazer o começo. Eu gosto de colar primeiro uma parte, deixar ela bem seca e vir cortando esse excesso com a tesoura. Porque daí evita que ele descole ou que ele comece a desfiar, estragando o nosso trabalho. Aqui pode usar um estilete também, como preferir. Aí com essa parte pronta e seca, a gente vai colar os outros lados. Então, com o auxílio de um pincel e a cola branca, a gente vai espalhar a cola nessa parte que a gente demarcou antes. Uma camada bem fina. E cuidando sempre para não passar desse risco, para não aparecer depois. Quando a gente acabar de passar a cola, a gente vai fazer cada lado e vai esticar o tecido. É melhor passar a cola de um lado por vez, para evitar que o tecido dê bolhas ou que ele fique com pregas. Então a gente vai alisando ele bem de leve para ele não repuxar. E vai fazer assim em todos os 4 lados. E agora, para fazer a colagem do tecido na nossa tampa, o que eu vou fazer? Eu vou medir a parte de cima da tampa com 25. Aí eu vou descontar essa beiradinha que ela é arredondada, ali não vai o tecido. Então eu vou marcar 25,5 por 35,5. Um detalhe é que assim, ó, eu fiz essa parte com as 3 demãos de tinta e a parte onde eu vou colar o tecido, eu não preciso fechar tão bem quanto as laterais e a parte de dentro da caixa, porque o tecido ele vai esconder essa parte. Então, eu vou apoiar o meu tecido que eu já cortei na medida de 25,5 por 35,5 com auxílio da placa. E eu vou passar a nossa cola branca. Eu prefiro sempre fazer assim partes, porque eu acho que me ajuda a posicionar bem certinho o tecido e evita que ele dê pregas ou dê bolhas ou que fique torto. Novamente uma camadinha bem fina. Não precisa de muito excesso, até para não passar cola para cima do tecido. Como essa é uma peça decorativa, onde não vai ter contato com umidade nem calor, eu não vou impermeabilizar a parte de cima do tecido. Não tem necessidade. Então eu não quero que a cola passe para a superfície do tecido. Então, acabando esse primeiro lado, eu vou segurar a parte do tecido solta e vou vir alisando essa parte onde eu passei a cola. Pode notar que ele já fica bem certinho no tamanho da tampa da caixa, sem ultrapassar essas bordinhas arredondadas. Então isso eu vou fazer nas 2 laterais. Então, agora que a gente já aplicou o nosso tecido e esperou a cola secar, a gente vai aplicar o nosso verniz spray em toda a extensão da caixa, e não tem problema de passar por cima do tecido, porque ele não vai modificar a cor nem a textura. E esse spray ele vai impermeabilizar a nossa peça. A gente vai passar na parte de dentro, na parte de fora e embaixo e na nossa tampa. Então, depois de a gente permeabilizar a nossa peça com o verniz spray, a gente vai colar a nossa passamanaria com a mesma cola branca. A gente vai começar aqui no cantinho e vai passar em toda uma lateral primeiro, sem excesso de cola, também pode ser bem pouquinho, que ela já vai aderir bem. E a gente começa a nossa colagem.
Ela não demora muito pra secar, não. Ela tem uma secagem rápida. Só dá uma apertadinha. Esperar uns minutinhos que ela já vai estar bem presinha. Aqui no cantinho a gente vai passar um pouquinho de cola por cima. Aí aqui a gente vai fazer uma dobrinha por cima para não precisar cortar e ter emenda. E ela já fica perfeita. E vai fazer a mesma coisa. Isso a gente vai fazer nas 4 laterais. E aqui na nossa caixa a gente vai decorar com as meia pérolas. A gente vai passar também com o pincel uma pequena camada da cola branca em pequenas partes, que a gente vai ter que colar cada meia pérola. E a gente vai vir posicionando elas. Elas também vão secar bem rapidinho, não tem muito mistério. É só vir colando uma bem próximo da outra. Lembrando que essas meia pérolas, elas são lançamento da Círculo. Elas são termocolantes que a gente pode usar no nosso patchwork e a gente pode usar, assim como eu tô fazendo nessa caixa, com o auxílio da cola branca. Então, aqui eu já colei todas as meia pérolas e a nossa caixa com a tampa vai ficar assim. Uma ótima opção para você dar para sua amiga que está indo morar sozinha ou que se casou agora é uma caixa cheia de produtos da Círculo Casa, como a toalha térmica, as toalhas seca fácil, que são produtos muito úteis para o dia a dia da casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas mídias sociais. Até a próxima!